a doutor Bezerra de Menezes, eu não vou pedir ajuda a Jesus, eu não vou pedir ajuda a qualquer espírito elevado que a gente tenha algum contato. Eu lembro de uma frase muito interessante de Eurípides Barçalufo, quando ele fala o seguinte, em comunicação mediúnica: não me julgue tão distante de vocês assim. Eu conheço cada um de vocês. Eu estou perto e sei o que cada um precisa. Invisibilidade não significa ausência. Então o espírito, a gente imagina, Eurípides Barçalufo, doutor Bezerra de Menezes, estão muito distantes, tem inúmeros a fazer, por que ele vai se preocupar comigo? Ele vai se preocupar comigo. Mas como é que ele se preocupa comigo? É só a gente pegar a lição lá do Livro dos Espíritos, que fala da forma e da ubiquidade dos espíritos. O espírito, quanto mais elevado, ele consegue realizar várias tarefas em lugares diferentes. As pessoas dizem, como é que o doutor Bezerra de Menezes está se comunicando num determinado centro espírita? E ele está também se comunicando simultaneamente no outro centro espírita. E no livro de Espírito ele dá um exemplo do Sol, né? Do Sol, Radia, o Sol que radia, né? O Sol parado e Pois é, ele está lá, é o único Sol. Mas eu e alguns bilhões de pessoas no mundo estão vendo ele simultaneamente lá, né? E o espírito é assim. Quanto mais elevado é o espírito, mais raios ele consegue emitir para mais pessoas diferentes, em lugares diferentes. Então não julgar o espírito tão distante assim de nós, tão superior assim, a ponto de se desinteressar das coisas comuns que eu realizo na minha vida, porque ele não se desinteressa. Aí continuando lá, que aqueles que são bons venham junto a mim e me ajudem com seus conselhos. Então a humildade de pedir a ajuda dos espíritos superiores e a fé de saber que vai receber. Não existe um pedido que fique esquecido. Não existe prece feita do coração, como Zé Luiz falou, que não seja atendida. Não existe prece feita do coração que não seja atendida. Então se uma pessoa está ali numa situação de dor, já está começando a entrar no outro tema, que é prevendo a morte próxima. A pessoa está ali prevendo que vai desencarnar. Os médicos lá já disseram, tem poucos dias de encarnação. Se eu fizer uma prece do coração, essa prece vai ser respondida. Aí eu vou fazer a prece do coração dizendo assim: por favor, Senhor, cure aquele companheiro, aquele irmão que eu amo e que eu não quero que desencarne. Essa prece vai ser atendida? Só que não necessariamente da forma como a gente quer. Não significa que vai curar a pessoa. Às vezes a gente vai e pede uma coisa, e uma coisa a gente pode ter certeza absoluta, que a gente vai ser socorrido. Mas não necessariamente o resultado que a gente vai receber é aquilo que a gente espera. Mas certamente é um resultado fruto de um amparo da espiritualidade superior. Prece feita do coração é respondida. Um caso muito interessante do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje estou com uns casos aí. Vou contar os casos aí. Ainda tem mais. Mas um caso lá do livro Entre a Terra e o Céu, em que uma companheira, Evelina,
uma jovem, ela estava vendo uma situação complicada lá na casa dela, no ambiente familiar. Ela tinha um irmão que já havia cometido suicídio e era um espírito que estava ali reencarnando. Tinha um problema complicado no ambiente familiar, o pai dela e a madrasta, que a mãe já estava desencarnada. Ela começou a orar, pedindo para que ajuda para aquele ambiente doméstico, para harmonizar e equilibrar aquele ambiente ali. E pediu então para a mãe dela: mãezinha desencarnada, mãe, né? É aquela coisa, aquele amor. E ela então pediu para a mãe, ou aquela história, né? Lá em casa é assim que funciona. Como eu falei, tem uma filha, aí ela, uma ligação, lógico, tem ligação comigo, mas uma coisa com a mãe que é fortíssima. Então ela, mãe para cá, mãe para lá, mãe para cá, mãe para lá, mãe, toda hora pedindo mãe. Ela tem 18 anos, ela na faculdade, mãe para lá, mãe para cá. Aí quando de repente ela chega e fala: pai, oi, que bom, meu pai. Pai, cadê minha mãe? Tá bom. Então tá bom, meu filho. Não sei onde está tua mãe está lá, está ali. Eu sei demandado também pela minha filha, mas ela é muito carinhosa. Mas voltando então, é aquela coisa, a menina, a Evelina, pediu lá para a mãe. Só que a mãe ali, desencarnada, o fato de ser mãe, o fato de ter um coração grande para filho, significa ser um espírito evoluído, né? Pode não estar ainda, né? Boas condições ainda. Pode não estar em boas condições. Vai ser, será, né? Certamente será. É isso que a gente aprendeu na doutrina espírita, em todo sentido, na filosofia que ela traz. Mas ainda não está, no caso dessa companheira. Aí a prece foi para a mãe não tinha condições de ajudar. Mas aquela prece foi feita com tanto sentimento, que aquela prece, disse lá André Luiz, foi na direção da mãe, não encontrou ali resposta, refratou. Ele chamou de prece refratada. Prece foi refratada. Foi refratada da mãe e foi para onde? Foi para mais alto. E chegou lá, nas regiões superiores, obteve resposta. Aí é a história do livro, eu não vou contar a história do livro para os irmãos, mas foi respondida, foi uma prece que foi respondida, um sentimento que foi veiculado e que gerou um amparo para aquele ambiente familiar, que é um ambiente complicado de encarnações anteriores. Às vezes o ambiente familiar pode ser ou pode não ser. Às vezes a gente tem aquela noção, como é lá no ambiente familiar, pelo que nos diz a doutrina espírita, as pessoas que reencarnam no mesmo ambiente familiar que eu são espíritos que são meus inimigos de encarnações passadas, são pessoas que eu cometi crime, que cometeram crime contra mim, que estamos unidos em elos de vingança, de ódio, de várias encarnações anteriores. Ou não? Não, seu Flávio, muito bem. E quem diz não sou eu não, é Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Na maior parte das vezes, as pessoas que estão encarnadas em um ambiente familiar, elas se unem ali por laços de afinidade e simpatia. Ah, mas eu posso ter um laço complicado no ambiente familiar? Lógico que posso, né? Lógico que pode. Mas, na maior parte das vezes, o laço é esse. Existe um elo de simpatia também. Às vezes, esse elo de simpatia, ele fica meio obscurecido, meio esquecido, né? Meio deixado de lado.
só para ilustrar isso, para a gente voltar aqui a prevendo a morte próxima, vou lembrar o soneto de Cornélio Pires, pela psicografia de Chico Xavier, quando ele fala da sogra. E lá o companheiro, lá o companheiro, ele tinha lá uma nhotatão, né? Nhotatão. Ele tinha lá um relacionamento muito ruim com a sogra. E aí conta lá a história. Sogra não, nem a custa de madraca, gritava nhotatão de albergaria, só de venha bela tenho azia, o que sinto se vejo já na arca. Se a sogra vinha em casa, discutia, xingava o perdigueiro, punha a faca, que ele era caçador, xingava o perdigueiro, punha a faca, mas certa vez Tatão caçando paca, teve ataque e morreu no mesmo dia. Desencarnado em trevas, quis mais prova, e renasceu da esposa, moça nova, em novo lar no sítio da Cancela. Hoje só quer vovó o dia inteiro. É o menino gorducho e beijoqueiro no colo carinhoso de Inhabela. Quer dizer, quando era sogra, estava ali brigando, discutindo, xingando, botando a faca, aí virou netinho no colo carinhoso dela, né? Então, às vezes é isso, né? Um papel que as pessoas exercem no ambiente familiar, às vezes acabam criando. São espíritos que têm laços horríveis do pai. Não, nada disso. Apenas estão ali em papéis distintos e acaba criando certa animosidade, o ciúme da filha, não sei quem, da esposa, e aí cria ali uma situação, mas na verdade não quer dizer que sejam inimigos, nada disso. E quando a situação vai, ele reencarna como netinho, tudo muda. Bem, então prevendo a morte próxima, só terminando a prece da hora de dormir, ou antes de dormir, a outra prece, são duas páginas, eu vou ler, senão aí vocês vão dormir. Aí, essa prece aqui, que aqueles que são bons, aí pedindo de novo com humildade, né, venham junto a mim e me ajudem com os meus conselhos. Meu anjo guardião, aí falando, meu anjo guardião, faz que ao acordar eu conserve uma impressão durável e salutar desses momentos. Quer dizer, ele pediu a ajuda, orou, para que ele pudesse ser amparado, pudesse vivenciar bons momentos durante esse momento de desprendimento, para que ele pudesse também se lembrar desses bons momentos ao retornar. Encarnar não, né? Não confundir, encarnar outra coisa. Ao retornar ao corpo, ainda está encarnado, não deixou de ser encarnado de jeito nenhum. Ao retornar ao corpo físico na parte da manhã. André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, naquele caso que eu comecei a falar, lá na casa da senhora Isabel, conta a história de uma menina que durante o sono de noite, ela encarnada, se afastou do corpo físico, foi lá para aquela casa e foi recebida pela avó dela, que era um espírito, viu, a avó de novo apareceu aqui, que era um espírito superior a ela, e começou a dar orientação. Neta, não se preocupe tanto com as calúnias que estão sendo veiculadas contra você. A calúnia é como uma serpente destilando o seu veneno, mas quando você percebe e olha com mais detalhe, você consegue ver que essa serpente é de vidro, que empurrada se quebra, fazendo surgir uma bela e perfumada flor. E ela continuou falando ali mensagens de ânimo para aquela neta dela, e a neta ouvindo tudo aquilo, se deixando envolver por aquela emoção. André Luiz perguntou para o orientador Aniceto assim: quando ela retornar ao corpo físico e acordar no dia seguinte, ela vai se lembrar de tudo isso? E Aniceto falou:
parcialmente. Ela vai pensar o seguinte, ela vai se lembrar que ela esteve num lugar onde tinha muita gente. Vai lembrar que existia uma serpente ameaçadora. Mas que quando aquela serpente foi atacar, ela percebeu que a serpente era de vidro, quer dizer, a imagem em si da ideia, as palavras não, mas a imagem em si ela conseguiu ver. Que a serpente era de vidro e que se quebrou, surgindo uma flor perfumada. Ela vai acordar se sentindo muito bem. Vai dizer para as pessoas que sonhou com a avó, mas não sabe exatamente como é que foi esse sonho. Só vai se lembrar de ter visto a avó durante esse momento. E vai começar a perceber um novo ânimo surgindo nela para enfrentar as situações que a vida traz à sua frente, diante das dificuldades que ela tinha. Então, não vai lembrar de palavras, não vai lembrar de minúcias, não vai lembrar de detalhes daquele evento, vai lembrar de forma intercortada, como são os nossos sonhos mesmo. Um retalhozinho aqui, outro retalhozinho ali, ela vai lembrar esse retalhozinho. Mas com certeza ela vai lembrar que sonhou com a avó e vai se sentir muito bem. E aquele processo, aquele contato com o ser que era a avó, que tinha uma ascendência muito grande sobre ela, vai fazer muito bem para ela e fortalecê-la diante das calúnias e das dificuldades que ela está tendo ao longo do dia. Então, prevendo a morte próxima, Kardec já começa falando sobre a fé no futuro e a elevação do pensamento durante a vida, colaboram para o rápido desligamento do espírito. Então ele já começa falando sobre desligamento. Vamos ver uns minutinhos que a gente tem para falar rapidamente sobre esse assunto do desligamento. Aqui ele já dá uma introduçãozinha. Não que o conteúdo não seja abrangente. É um parágrafo, se comparado com o desenvolvimento que ele faz no livro Céu e Inferno, a gente vai ver que lá ele aborda de uma forma mais extensa esse assunto, que é essa questão. Aí já é um outro desprendimento, não é, Marcos? Um é o desprendimento durante o sono, que é o desprendimento parcial, temporário. Lá o espírito ele continua ligado com um fiozinho ali, né? Ele continua ligado ao corpo físico. Ele não se desliga por completo. André Luiz, eu vou acabar enrolando um tempo se continuar contando outros casos. Mas André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta lá que ele estava lá em trabalho ativo e de repente ele viu lá três espíritos, ele não sabia que era espírito, 3 seres estranhos. Pareciam seres que estavam ligados por fios. Ele olhou para aquilo ali, ficou assustado, saiu correndo. Era o primeiro dia de trabalho dele lá em Nosso Lar. Saiu correndo, chamou lá Narcisa. Narcisa, olha só, tem lá uns seres estranhos ali. Aí ela, calma, André, calma. Aqueles ali são os nossos irmãos encarnados, que estão desprendidos do corpo físico. Mas como o desprendimento é parcial, eles continuam ligados no corpo. Aí você vê aquele fio ali, você está achando que é alguma coisa estranha, mas não, é espírito encarnado. E ainda te digo mais, para ele chegar até aqui em Nosso Lar é espírito elevado, porque espírito mesmo elevado encarnado não chega até aqui não. Então, tá bom, ficou calmo. Mas o desprendimento total, né? É a desencarnação, aí já é uma outra história. No sono parcial, na desencarnação, o desprendimento total. E esse desprendimento total é mais fácil, é igual para todo mundo? Bom, já comecei falando que não. Obrigado. Não. Não é igual para todo mundo. Para alguns ele é mais dificultoso. E o que faz com que ele seja mais difícil? O que faz com que esse desprendimento seja mais demorado, até mais doloroso, diz Kardec. Ele utiliza a palavra dor para esse processo. O que faz com que seja mais demorado e mais doloroso ao espírito o processo do desprendimento? O apego à matéria. Preparação. Ela não está preparada.
Preparação. Elevação moral. Exatamente. O grau de adesão do perispírito ao corpo físico, ou como disse Kardec, a palavra que foi usada, pelo menos foi que foi traduzida, grau de coesão entre o perispírito e o corpo físico pode ser maior ou menor, dependendo de todos esses fatores que vocês falam. Quando esse grau de coesão, porque o espírito, o perispírito, ele é ligado ao corpo físico, nos diz lá Kardec, molécula a molécula, né? É ligado ali. E o pensamento mais elevado, a preparação, a forma como conduziu a vida, a ligação à matéria, pode fazer com que essa coesão seja mais forte. E aí o espírito demora. É fácil da gente entender. Quando existe algo que tem uma aderência muito grande, vai tentar separar, né? Destravar, vai ser muito difícil. Não é que não vai conseguir, vai ser difícil. E isso vai gerar uma consequência para o espírito. Se ele já tem um pensamento mais elevado, um comportamento mais afastado da matéria, um grau de preparação melhor, ele já começa o processo de separação, na maior parte, muitas vezes, antes mesmo da desencarnação. Existe um outro fator aí também que dificulta, que atrapalha ali, que é um elemento a mais no processo de desprendimento do espírito. Se ele tem uma morte natural, isso aí o processo já vai começando a ocorrer muito antes. Se ocorre uma morte violenta, aí esse processo ele acaba sendo mais abrupto, gerando também uma consequência do desprendimento. Mas o espírito elevado, preparado, desprendido da matéria, ele já desde antes, mesmo nesses casos de morte violenta, ele consegue um processo de separação muito mais fácil. Então, o principal fator é o moral. É o comportamento moral do indivíduo, é a elevação moral. É a forma como ele lida com a vida, se ele dá mais valor às questões de ordem material ou se ele dá mais valor às questões de ordem espiritual. Se ele utiliza e busca legitimamente os valores materiais, mas não pelos valores em si mesmo, mas sim pelo que eles podem oferecer para ele atuar em prol do próximo. Se ele busca dessa forma, ele consegue um processo de desprendimento também. Uma coisa é a pessoa, então o espírita é um ser que está já deve se esquecer de qualquer coisa a respeito da matéria. De jeito nenhum, né? A gente estaria desencarnado, né? A gente tem corpo, então a gente precisa realmente pensar nas questões da matéria. O espírito ele pode buscar valores de ordem material, ele pode buscar valores de ordem material, mas ele deve buscar esses valores de ordem material pensando que essa busca não é um fim em si mesmo, mas é um meio. É algo útil. Algo útil, dá utilidade aos outros e aos recursos. Não deve ser um fim. Eu quero riqueza pela riqueza. Eu quero recursos financeiros pelos recursos financeiros. Eu quero os bens pelos bens. Eu quero a riqueza, o recurso financeiro e os bens para que eu possa melhor fazer o bem. E a gente tem vários casos, como só falar de exemplos sem
mencionaram, os irmãos uns já conhecem, uns você já conhece, outros podem depois buscar, como essa Paulo, um famoso exemplo lá, que cheia de poder, de riqueza e tudo, e usava a riqueza, céu e inferno, usava a riqueza para o bem do próximo. Então, a separação é penosa e dolorosa para aqueles cujos pensamentos estão totalmente voltados às questões materiais. E ela é mais tranquila, mais fácil. E ela acontece de uma forma bem mais leve para aqueles que conseguem buscar os valores espirituais. Vou dar exemplos, tem vários exemplos, tem um caso aqui, vou tentar contar o caso só para a gente ir terminando, só para citar, para não dizer que eu não citei uma frase da prece, né? Pelo menos uma frase da prece, eu vou dizer, eu vou ler as 2 páginas da prece, por respeito aos irmãos, para não dormirem, e com certeza para ir no livro cada um pode pegar depois. Creio que meu corpo nada mais é que um envoltório perecível da alma, e que ao deixar de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfação da vaidade e do orgulho, enfim, tudo que se refere à vida corporal vai ficar na terra. Nem a mínima parcela me seguirá, e nenhuma dessas coisas terá a menor utilidade no mundo do espírito. Quando a gente desencarna, a gente leva tudo que é do espírito, nada do que é do corpo. Então, só para a gente não deixar de ilustrar isso com um caso, rapidamente, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz de novo, esses casos de André Luiz são muito ricos e estão bem de acordo aqui com o nosso tempo. Ele conta lá pela psicografia de Chico Xavier, lá a situação de Dimas, que era um companheiro que, durante a sua encarnação, ele fez o bem. Ele tinha uma atividade voltada ao próximo, intensa. E por ele ter se dedicado tanto ao bem do próximo, ele acabou danificando o próprio corpo físico e vindo a desencarnar até antes da hora. Aí André Luiz chega e pergunta assim para o instrutor: então ele cometeu um suicídio inconsciente igual a mim, né? Não, é diferente. Diferente, completamente diferente, porque André Luiz, ele cometeu esse suicídio. Ele cometeu suicídio pelos excessos. Pelos excessos. Excesso de todo gênero que ele mesmo narra, ele humildemente narra para nós esse excesso vivo nosso lar. E desencarnou em razão disso. Já Dimas, ele teve esse excesso pelo trabalho no bem que ele realizou. O André Luiz foi negativo, o dele foi positivo. Foi pelo bem, foi meritório. Foi um trabalho meritório que ele realizou. E acabou então vindo a desencarnar. Mas de qualquer forma, o processo de desencarnação dele, apesar dele ter o pensamento mais elevado, buscar se preparar, mas ele parcialmente. A gente vai ver como a preparação dele foi parcialmente nesses 2 minutos e meio que restam. E